Vamos lá, então. Boa noite a todos e todas, vocês que estão aqui nos acompanhando agora, nesse momento, pela live do Instituto Vivre, juntamente com o professor doutor José André da Costa. Com muita alegria, queremos receber o professor José André da Costa, ele que é natural do Mato Grosso, veio passar um bom tempo aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, principalmente, morou um bom tempo, e agora residindo novamente lá em Mato Grosso. Goiás. Mas Goiás, a coisa boa, hein? E lá é calor, aqui tá frio, tá esfriando, tem dias que é calor, tem dias que é frio, a gente tá nesse sul aí, que também é bom, né, professor? Dá uma saudade do frio aí ou não? Debaixo das cobertas, sim. Tá certo, então. Professor, nós vamos tratar de um tema que ele é muito polêmico e, ao mesmo tempo, também sempre muito pertinente. Por quê? Tratar sobre o tema ética, erótica e sexualidade, por si só, já é um tema bastante polêmico. E agora, também, em tempos de pandemia, que é o que a gente está vivenciando agora, também é um tempo de se falar sobre esses assuntos, né? Porque a ética, a erótica, a sexualidade, ela está presente na humanidade, sempre esteve como um tema de pensamento, um tema pensante. E poucas pessoas se desafiaram a escrever sobre esse tema da ética relacionado com a erótica e com a sexualidade. Então, desde já, eu quero parabenizar o professor por ter escrito já, ter publicado um livro sobre erótica, ética e sexualidade, pérolas da realização humana. Depois eu quero lançar aqui para os internautas, para os nossos ouvintes, para compartilhar, para que eles também possam ter acesso a esse livro que o professor André escreveu, que ele é muito importante, pertinente e com uma riqueza muito grande de detalhes importantes. Um livro de bolso, um livro pequeno, mas que traz uma dimensão muito grande para olhar a questão da erótica e da sexualidade relacionado às questões éticas como pérolas da realização humana. Então, desde já, eu quero saudá-lo, professor, que seja bem-vindo às lives do Instituto Vivre. Nós sempre temos pessoas que estão nos acompanhando, que são, com certeza, debatendo conosco, refletindo conosco. Fica o convite para que vocês possam interagir conosco. O professor José André da Costa, embora seja doutor em filosofia, tem uma mente muito aberta e, com certeza, trará uma grande noite de muito conhecimento para nós. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Rudimar. É um prazer sempre, uma alegria e, acima de tudo, uma satisfação. E também cumprimentando a Nicole, amiga da mãe de estrada, né? E a pequena, que agora me foge o nome, né? Que é a mediação que chegou aí para vocês continuarem. Como é o nome? Amabile. Amabile. Como diz o Hegel, ela veio exatamente para conservar você na relação amorosa, não é isso? E deve dar o reconhecimento da humanidade. Então, a vocês três, meu abraço, e, acima de tudo, é muito afetivo encontrar com vocês nesse dia, nessa noite, nesse tempo, não é? E, para mim, é mais uma satisfação, é uma conversa de tertúlia mesmo, de volta à sala dos amigos e das amigas, né? E, para mim, é um prazer, Rudimar, voltar aí ao seu instituto, e principalmente agora, lendo um pouco sobre a abrangência do trabalho de vocês, e também pelo convite, que muito me honra, para conversar sobre esse tema, eu diria, pertinente e urgente, né? Também por causa dessa época que nós estamos vivendo, aí de pandemia, de Covid-19, também do coronavírus, enfim, de toda a situação. Até porque nós estamos vivendo um tempo, um momento muito especial, que temos que olhar com atenção, porque as relações humanas, o inter-humano, nesse momento ele tem que ser olhado com muito cuidado, porque a proximidade que fica, por causa dessa obrigação, entre aspas, de voltar para dentro de casa, não é? Ou de estar recolhido, que está chamando de isolamento social, que eu já vou logo rechaçar essa questão, que para mim nós não estamos isolados socialmente, nós somos isolados fisicamente, não é? Corporalmente, melhor dito ainda, não é? Nós estamos evitando contato com os corpos, socialmente não. Porque tanto é que nós estamos já na live, já nos relacionando, né? Mostrando nossa face. Então, acho que vou mudar esse tema aí também para ficar melhor a nossa comunicação. Mas, especificamente falando, acho que é um tempo de cuidado, um tempo de reparo, né? E um tempo, acima de tudo, de prevenção. E por que não olhar
essa perspectiva a partir daquilo que é o mais sagrado do ser humano, que é a questão erótica e a questão da sexualidade. E já quero avisar aqui que o papo aqui vai ser um papo da ordem antropológica, filosófica e teológica. Quem não quiser fazer parte ou tem algum problema com isso, ou achar que esse assunto é restrito, por favor, não entre na roda para não perturbar o papo, porque nós queremos conversar muito tranquilo, como já muitas vezes conversei com o Rudy e com a Nicole, por esse mundão de Deus afora. É nesse sentido, eu não vim aqui para ensinar nada, mas o interesse é esse, tá bom? Rudimar, eu prossigo aqui, Rudimar? Então, o Rudimar deve aparecer aí para introduzir como vamos prosseguir com a nossa fala. Uhum. Rudimar, prossigamos? Pode. Alô, professor? Oi? Pode continuar o assunto? Estamos tendo esse problema. Pode ficar à vontade. Ah, tá, ok. Professor, pode ficar à vontade, desculpa. Tá, eu sei. Então é bom você ficar sempre aí como ponteiro daí. E as intervenções, não sei como é que é. Eu queria que você me falasse um pouco como é que vai ser, Rodimar. Como é que vai ser a dinâmica? Eu faço a exposição, desenvolver os debates, ou no meio da conversa, como é que vai ser? Alô, professor, tudo bem? Tudo bem. Você vai. Agora não tá nem me... Você vai me escutando aí, não é? Alô, professor, tudo bem? Alô? Isso, tá me escutando? Estou te escutando. Tá bom então. Eu vou deixar você apenas na tela para que o pessoal possa lhe ver. E nesse caso, somente você fica fazendo a palestra e eu vou estar aqui do lado para poder fazer a interlocução, tá bom? Tá, é isso que eu quero saber. Então, o pessoal entra e faz. Vai ser no meio da fala, vai se interagindo, é isso? Isso. Aqui, por exemplo, o pessoal está escrevendo. Vamos dar uma boa noite aqui pro Peter Andrade. Está dizendo assim: amém, estamos isolados corporalmente e não socialmente. Já concordando contigo aqui. Também temos aqui a Leia Tatiana nos ouvindo bem. Temos aqui a Salete Ouro dando uma boa noite para nós. Temos aqui também a Andréia, o professor César Menegatti, mandando um abraço, professor André. Boa noite, professor Judimar e professor Andréia. Aqui também temos a Ana Lúcia, dizendo boa noite, que bom reencontrar vocês, saudade das nossas aulas no IFIB. O professor Júnior Centenaro, dizendo Júnior. Boa noite, professor André. Saudade das nossas aulas de filosofia. Aqui também temos, então, várias pessoas aqui, o Paulo também é de Passo Fundo, Paulo da Florescer. Forte abraço, Paulo, grande amigo, companheiro de luta, de jornada. E eu vou colocando aqui as intervenções durante a sua fala, professor, você pode ir continuando. Eu não sei certo. Se você está vendo, na parte de baixo aparece, né? Estou vendo com muito prazer. Com muito prazer. Tá bom, então. Eu vou fazendo essa monitoração. E até que hora vamos eu vou aqui? Em torno de 1 hora, mais ou menos, eu vou fazendo esse monitoramento aqui e vamos dialogando com o pessoal. Tá bom, então. Beleza. Muito bem, Rudy. Então, outra vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao seu Instituto, Vivere. E obrigado aos meus colegas, os amigos que já apareceram aí, que para mim é sempre uma emoção muito grande encontrar com gente que nos ajudou a somar em projetos e em sonhos e, acima de tudo, na luta pela utopia de um Brasil diferente e de um país diferente e, acima de tudo, do mundo possível. Né? Muito obrigado. Então, eu vou fazer aqui e depois nós vamos conversando, então, e podem intervir a hora que achar que é importante. Né? Bom, desse ponto de vista, colegas, aqui eu vou ter
Mas a referência, Rodimar, da nossa conversa que já tivemos, principalmente lá no Ciríaco, quando nós fizemos o primeiro debate sobre isso lá naquele encontro, eu diria, pertinente que você montou, do Café Filosófico, e depois o curso sobre comunicação. Né? Então, eu vou por ali. Bom, o tema nosso hoje aqui é ética, erótica e sexualidade. Né? Quer dizer, o assunto, na verdade, é perguntar como elas, né, essas dimensões, na verdade, elas realmente se interagem, né, com as pessoas, né? Que é isso que é o nosso interesse aqui. Ou seja, como os homens e as mulheres vão ou estão vivenciando essas dimensões da sexualidade, da erótica, na condição da ética, né? Ou seja, no enfoque da ética. E aí, desse ponto de vista, nós pudemos já logo perceber que, de fato, é algo que traduz para nós, em certo sentido, duas coisas que eu gostaria já de começo de dizer. Primeiro, a primeira coisa é a minha alegria de estar aqui, evidentemente, né? Por estar com vocês e ver vocês. Né? E quando eu os vejo desse ponto de vista, né, como estou vendo aqui na tela, né, quero dizer que eu não os vejo, né, tanto como corpos, como uma concentração de químicos. Eu não vejo vocês tanto como corpos físicos, né, como vocês se veem aí no espelho, por exemplo. Né. Quer dizer, na verdade, o que eu tento agora assim, estar com você do ponto de vista, vamos chamar assim, da subjetividade, né, na relação da subjetividade. Né. Ou seja, como que deve estar acontecendo os movimentos internos entre nós agora, né? Ou seja, dos nossos pensamentos, né? Ou seja, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Como é que nós estamos agora, né? Nesse momento, né? Ou seja, eu estou aqui, em certo sentido, com esse desejo ardente, quase que de ampará-los, né? E perceber de perto, né? Então, esse tema não é um tema fácil. O Rudy já nos alertou antes. Não é um tema fácil, até por causa da denotação que ele comporta, e eu diria também as leituras que já foram feitas sobre esse tema. Portanto, a sexualidade tem sido carregada com muitos julgamentos, medos e emoções. Muito mesmo. É uma carga sobre isso aí. Quer dizer, praticamente não existe mas nenhum aspecto dela que seja espontâneo, não é? E eu até disse assim, e auto-evidente. Não tem. Quer dizer, isto é, dizer o mesmo da coisa em si. Ou seja, o aspecto da sexualidade não tem mais nela nada de inocente. É isso que eu gostaria de dizer aqui. Quer dizer, é o mesmo que dizer que o aspecto da criança inocente, que tem em nós ou fora de nós, que nós queremos ainda explorar, praticamente isso se perdeu. Não sei se está me entendendo o que eu quero dizer aqui comigo. Buscar criança em nós está parecendo quase que uma busca inválida, porque não tem mais nada de inocente, entre aspas, dentro de nós. Né? Vou entrar por aí, por esse viés, não é? Então, com isso, na verdade, nós podemos ficar com o quê? Com cheios de medos, né? Cheios de culpas, cheios de tensões, né? De toda a ordem. Né? E quando se trata principalmente quando se trata de se expressar sexualmente. E aqui eu quero dizer bem claramente, sexualmente e não genitalmente. Né? Acho que não precisa fazer essa distinção, mas é bom a gente avisar do que a gente está falando aqui. Não é? Nós não estamos falando aqui só da questão simplesmente biológica, biofisiológica. Não estamos tratando disso aqui. Também disso, mas a nossa conversa aqui é um pouquinho além disso, porque o nosso foco aqui é ético, é do compromisso, e eu diria assim, da responsabilidade que nós temos com o outro, né? Com o eros, com o sexo e com o corpo. É isso. Portanto, é ético a nossa colocação aqui, não é? Então, eu quero falar desse peso, eu chamaria assim, nessa live, exposição aqui proposta pelo Rudy nessa noite. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouco, né,
sobre o que a sexualidade significa do ponto de vista antropológico e espiritual. O que significa falar disso? E aí, se vocês me permitem, já logo para a gente não ter tanto problema, dizer que eu estou estribado em algumas obras que eu fui procurar, né? Que ao longo que eu vou usá-la. Né? Por exemplo, eu estou com um livro muito bacana aqui, ó, A Violência e Religião, Cristianismo, Islamismo e Judaísmo, né? As três religiões, confronto e diálogo. Então eu estou seguindo, eu peguei algumas coisas daqui de dentro também, eu acho que é muito importante a gente tomá-la, né? Também tomei, para a gente ter muito alicerce, tomei também a Bíblia, né? Da edição pastoral, e tomei todo o livro do Cântico dos Cânticos, até o Rude, é bom saber, viu, Rude? Li de novo os famosos capítulos daquela vez, está aqui, li também para a gente ter muito presente, né? E tem algumas obras também que eu fui olhando, também um livro muito importante, que a gente até já consideraria se pudesse adquiri-lo, se é que já não tem, que é do gaúcho, aí, do Jorge Salton, o nosso psiquiatra muito fantástico, que ele escreveu um livro, O Maniqueísmo em Nossas Vidas. A Bondade dos Maus e a Maldade dos Bons. É um livro que muito tem me ajudado. Viu? Até se o Salton estiver nos ouvindo, aí, Salton, um abraço e muito obrigado por esse presente que você nos deu. Até ele escreveu um capítulo aqui que eu estava olhando hoje à tarde ainda. Ó, tá? Não sei se dá para a gente chegar daí, mas tô cada um. Maldade e doença mental. Fantástico para a gente, nesse tema, a gente está olhando, né? Também tem um outro livro que eu estou seguindo aqui, que é do Gradel, Filosofia, Amores e Companhia. Provocações sobre o bem viver. Também muito fantástico. Usei o primeiro capítulo para nós conversarmos dele. Também estou seguindo aqui, esse é a Totalidade, que esse é meu livro quase de cabeceira, né? Que é da nossa filósofa e psicanalista Viviane Mosé. O Homem que Sabe. Rode, você que pesquisa essa área, se não tem esse livro, tem que adquirir. Fantástico. E também peguei um romance que vocês devem conhecer, da Rebeca, que é Define du Muir, francês, né? Fantástico também, muito interessante, que fala do sentimento e etc., do ser humano e assim por diante. E aqui tem um livrinho, que é um livraço do ponto de vista do conteúdo, da Ivone Guevara, essa mulher perseguida da América Latina. Poder e Não Poder das Mulheres. Fantástico, 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 fantástico. Para quem quer entender a questão do patriarcado, aqui está claro em luz, como a gente chama, né? E também segui o nosso conhecido, já pelo menos o Rudimar você conhece muito, o Rudimar sabe do que eu estou falando, que é o Merleau-Ponty, acerca da expressão, para pegar o conceito aqui de corporeidade. E por último, eu peguei o manualzaço, que pesa quase 1 tonelada, não todo ele, evidente, o relatório Haidt sobre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina. Então, mais ou menos por aí. E hoje à tarde eu estava olhando também aqui um outro que muito bonzinho, que eu acho que também é conhecido, que vale a pena ser lido, que é da Rose Murário, a nossa guerreira Murário, o livro dela, Os 6 Meses em que Fui Homem. Muito interessante também desse ponto de vista. Então, só para dizer que o que nós vamos conversar aqui nessa noite é um pouco estribado em autores, e eu estou, como é que diz assim, caminhando com eles e quero repartir com vocês. Evidentemente, não vou ler livro aqui na frente da live para ninguém, não é essa a intenção aqui, tá bom? Vamos lá, então. Então, desse ponto de vista, olhando para esse ponto de vista, eu diria, a sexualidade é uma dança conjunta. Isso aqui da Rose Murário, tá? É uma dança conjunta das energias masculinas e femininas. Sexualidade é isso. Dança conjunta. O que significa? Interrelacionamento. Não é uma coisa separada da outra, entende? Não há uma menoridade aqui. Sexualidade é essa composição. Ou seja, originalmente, a sexualidade é mais do que um ato físico. Sexualidade é mais do que um ato físico. É mais do que um ato biológico, portanto. Ou seja, ela devia ser o quê? Uma dança na qual todos os níveis ou aspectos do casal ou das pessoas, mulher e homens,
participassem em igual proporção. Você já sabe do que eu estou falando aqui. Aqui é onde acontece, na verdade, o controle social do sexo. Esse interesse do capitalismo de querer sempre controlar o sexo e, via sexo, controlar o corpo das pessoas para torná-los escravos, para virar mão de obra barata. Ponto assim. Portanto, a minha tese aqui é que a sexualidade tem uma ligação direta com a economia. Certo? Quanto mais se reprime o corpo, mais se explora. Essa é a questão. Mas por onde que vem a repressão do corpo, desse ponto de vista? Vem pelo sexo. Vem pelo controle do sexo. O puritanismo é o carro-chefe disso aí. Por isso, viu, Valdemar? Por isso a brabeza contrata desse tema. Porque esse tema ele mexe na chave do segredinho do sistema que explora as pessoas. Simples assim. Não tem nada de banalização, que se mexer em banalismo, nada disso. Quando se mexe nas coisas com cuidado e com ética, não tem banalização. Banalização é exatamente isso. Reprimir o sexo e esconder em nome de qualquer credo e etc, etc. É isso que eu quero deixar aqui claro e bem claro. Tá? Rick Dawson, para quem quer saber, é de lá que vem a coisa. Né? Então, distingo aqui, na verdade, 4 níveis, né? Ou aspectos que poderiam tomar parte, não é? Dessa dança de energias que eu estou aqui tentando passar nessa metáfora. Por exemplo, colegas, é ideia comum de que a moral religiosa, aqui entre aspas, evidentemente, no tocante à sexualidade é rigorista, não é? É vertical e muitas vezes até preconceituosa. Não é? Isso se deve, em grande parte, à influência, se fala e se tem, né? Se lê, do dualismo grego. O Salton trabalha muito bem isso aqui, no dualismo grego. E depois isso entra via Plotino e etc., cai aonde? Em Santo Agostinho, que faz uma leitura mais ou menos dualista dessa situação. Mas não, isso não é o nosso tratado aqui hoje à noite, mas para saber que é daí que vem isso. Ou seja, essa tese, essa antropologia vai dizer que o pecado, ou interpreta essa situação, que o pecado ele é transmitido originalmente pela relação sexual. Portanto, quem nasce da relação sexual já nasce com a mácula, já nasce com o defectum, não é? Já nasce com o defeito. Então, toda a existência humana já nasce com esse defeito. Né? A origem foi a relação sexual. Então, aí você já pode ir tirando um friso, porque tanta visão negativa em relação ao sexo, né? Propriamente dito. Né? Quer dizer, através da relação sexual, muitas coisas se justificam da maldade, ou do mal-estar, ou da situação pecaminosa do ser humano, vamos usar essa categoria teológica aqui. Quer dizer, nesse sentido, que todos os que nascem, ou todos que já nasceram, ou todos que nascem dessa relação, são portadores desse pecado de origem. Né? Porque causa mal-estar essa colocação. Né? Ou seja, então, por causa dessa interpretação também, que se tornou doutrina dominante, corrente, não é? Nós sabemos disso, e se estabeleceu uma relação negativa, né? Uma relação negativa, e até, eu diria, preconceituosa entre as pessoas. Por isso que as pessoas carregam 2 coisas, na verdade, sexo e pecado. Esse duelo, sexo e pecado. E a soma de sexo e pecado, desse ponto de vista que eu estou analisando aqui, dá na ponta que culpa. Dá culpa. E com sofrimento, no meu caso que atendo pessoas, que tem esse privilégio de atender pessoas, e atender pessoas muitas vezes nas suas vidas íntimas e etc., é batata vir essa leitura. As pessoas não dizem com toda a letra, mas você vai usando um pouco dos recursos que a gente tem, logo é batata. Então vocês que aí são papais, são mamães, por favor, né? Vamos começar a não, como é que diz assim, dizer que liberou geral, né? É isso que eu estou dizendo aqui, mas talvez com o filhinho, com a filhinha, é importante mostrar e tentar mostrar que o ser humano é uma integralidade. Que sexualidade é relacionalidade. Não é? E a relacionalidade não pode ter dualismo.
entende? E assim por diante. Bom, entretanto, nem sempre foi assim, viu, gente? Nem sempre foi assim. O que é importante a gente resgatar que nem sempre foi assim. Essa visão dessa antropologia negativa, dessa antropologia dualista, que tem, como é que diz, que bebe do maniqueísmo. Não, nem sempre foi assim. Ou seja, a visão do bem e do mal contrapostos. Dentro, mesmo da igreja, por exemplo, a tradição e também doutrinas, né, que viam, o que veem no prazer, né, e na sexualidade, uma manifestação do quê? Da criação boa de Deus. Né? Uma centelha do divino. Olha a antropologia cristã aí, né? E uma participação na natureza mesma de Deus. Veja bem, e nesse mesmo horizonte, ou nesse mesmo recorte, e nessa mesma linha, vamos chamar assim, se liga a tradição bíblica, que vê com naturalidade e até com regozijo, vamos chamar aqui, não é? O amor entre um homem e uma mulher. Você pode falar, mas o André está dizendo coisa óbvia. Não é óbvia. Vocês sabem do que eu estou falando, porque eu estou falando isso aqui. Ou seja, até mesmo com forte carga erótica. Por isso eu falei antes, quando eu fui ler, hoje à tarde, que eu sempre fui buscar, o Cântico dos Cânticos, está ali bem tratado isso aqui, ó, o Cântico dos Cânticos. Quer dizer, o Cântico dos Cânticos celebra o jogo do amor, vamos chamar assim, a beleza dos corpos dos amantes. Isso é de que trata o livro dos Cânticos dos Cânticos. E aí ele fala do quê? Das partes fisiológicas do corpo humano, dos seios, dos lábios, da expressão do ser humano, do beijo, né? Do beijo, né? Quer dizer, curiosamente, nesse livro, dos Cânticos, nunca aparece aqui o nome de Deus. Nunca aparece aqui o nome de Deus, né? Mas, mesmo aqui, sem nomear o nome de Deus, esse livro foi recolhido, a gente sabe, né? No cânone dos livros tidos, não é, como inspirados por Deus. Ponto final. Então, desse ponto de vista, nem precisava, né, referir-se a Deus. Nem precisava. Pois São João, né, lá do Evangelho, ele nos revela algo muito, muito bonito desse ponto de vista. Que ele vai dizer que a verdadeira natureza de Deus é o amor. Para quem não sabe, é lá 1 João 4,16, é isso mesmo. Então, no Cântico dos Cânticos, desse ponto de vista, Deus já estava lá, Deus já está aí, entende? Então, sinceramente, eu não consigo entender por que esse problema de tanta negatividade e o pior, gente, de tanta dor, né? Quanto sofrimento, né? Quanta amargura, né? Converse com as pessoas que eu tenho conversado, que carrega anos e anos de um peso danado, porque tem essa situação, como é que diz assim, amargurada dentro de si. Quer dizer, amargurada no seguinte, não curada, torturada, vamos chamar assim. Agora, o que a gente pode dizer do ponto de vista aqui, antropológico? O corpo é inocente. Vocês podem estar pensando do outro lado, mas, pô, quer dizer o que com isso? Corpo? Sim. Se queremos recuperar uma antropologia unitária, uma antropologia, eu chamaria aqui positiva, o ponto de partida é olharmos que o corpo é inocente. O corpo conhece o desejo sexual e a Assembleia também conhece o corpo sexual. Agora, o que é importante, o corpo inocente é o corpo da sensualidade. Portanto, é o corpo erótico. Né? Portanto, é o corpo erótico. A sensualidade, na sua manifestação prima, não tem nada de problema, de sacanagem, vamos usar aqui a palavra aqui, não é? É a expressão do corpo. Entende? Então, quer dizer, isto é algo, colegas, que está presente
espontaneamente dentro dos corpos. Onde é que começa, eu chamaria aqui o estrangulamento? Quando começa a observar isso como se isso fosse uma maldicência, né? Quem passou pelas adolescências por aí, sabe o que aconteceu por aí também, não é? Percebem? A criancinha, ou até na segunda infância, natura, sem problema. De um grauzinho em diante, aí entra todo um problema. Por quê? Por cá. Né? Então o corpo busca satisfação, veja bem, dos seus desejos, natural. E na verdade, o ser humano, ou a consciência, não é? Vamos chamar da psique do ser humano, que determina o modo como o desejo sexual se aplica e também se manifesta. Eu estaria muito contente, enquanto humano, enquanto homem, enquanto André, se um dia nós recuperasse essa dimensão antropológica, desse ponto de vista aqui, nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas. Eu penso que algo estragado, nós estaríamos evitando. Bom, quer dizer, mais uma vez, o corpo é inocente, entende? Mesmo por isso tudo que eu estou falando aqui, o corpo, mais uma vez, ele é inocente. Quer dizer, ele conhece a sensualidade e também o desejo, porque nós somos seres atrativos. Compreende? Nós vivemos de atração um pelo outro. É no meio do caminho que acontece o problema, É no meio do caminho que pode haver o encontro, a comunhão, como no meio do caminho também que pode haver a trombada, como é no meio do caminho também que pode haver o desvio, que é o caminho para a solidão solipsista, que é doença. Que a solidão em si não é doença. Aliás, eu tenho uma tese comigo, é da solidão solidariedade, né? É da solidão que eu busco o outro, né? E assim por diante. Né? Agora, é aqui que está, para mim, a chave. E quando o Rudy falava dessa questão muito intuitiva e boa que ele fez, como falar disso no tempo de pandemia, para mim está aqui o lance. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, será que aprendemos algo nesse campo? Será que depois de terminar esse inferno aí, dessa pandemia, será que vamos sair mais afetivos? A minha esperança é essa. Que sairemos melhores do ponto de vista humano-afetivo. Porque senão isso não ensinou nada. Então isso só trouxe mesmo cataclisma, só trouxe morte, desgraça e depressão, como já estou começando a atender pessoas aqui com verdadeiramente deprimidas e totalmente, como é que diz, apavoradas. Não é para menos. Porque quem não sabe fazer o quê nesse tempo de pandemia, eu vou dizer bem a palavrinha que com o seu corpo vai colher problema. Ou gordo demais, ou gordura demais, ou peso demais, ou tristeza, ou melancolia, ou pavoramento. Claro, óbvio. Entende? A ressignificação de tudo isso nesse tempo é uma arte. E pensar a sexualidade e pensar a dimensão erótica nesse tempo é pensar exatamente o que é o mistério do corpo. Porque senão a proximidade aqui é o inferno. E aí estar dentro de casa realmente é um terror. Compreende? Então, desse ponto de vista, não há nada de errado nisso que nós estamos falando até agora aqui. Não há nada de errado. Não há nada de antiético nisso que nós estamos dizendo aqui até agora. Né? Quer dizer, isso pode ser uma fonte, eu chamaria aqui, uma fonte de divertimento, uma fonte de descontração, no sentido bom da palavra. Ou seja, o que seria isso? Um momento de alegria e de prazer. Como é que diz o Kant? Ou que alegria, ou que prazer, o encontro entre as pessoas, não é isso que canta? Então, isso, vida 2. Olha, meus colegas, vida 2, vida conjugal. No seu topo, ela vai virando essa alegria e esse prazer. Agora, é cotidianamente isso? Permanentemente isso? Não, isso não existe. Isso não há.
Isso é cair numa obrigação, numa cabeça de força, como se o ser humano fosse a mesma idade. Não. Vai ter o conflito. Vai ter o desencontro. Vai ter, como é que os arranhões, evidente que vai ter. Vai chegar um momento que eu não quero nem sentir o cheiro do outro. Vai chegar um momento que estar perto do outro é um tormento, né? Mas o caminho sempre é reconstituído para que, de repente, o encontro é uma festa. E a festa aqui tem que ser prazerosa e alegre. Mas o corpo, propriamente dito... Aliás, eu estou falando corpo, vocês estão me sacando. Quando eu falo corpo aqui, entenda erótico, tá bom? Bom, o corpo aqui, por si só, não pode escolher de forma, como ele vai ser. Ou seja, o corpo não pode escolher de que forma ele vai expressar a sua energia sexual. Isso não é uma escolha, é uma manifestação. Não sei se estão vendo me entender aqui. É uma manifestação. Aí você fala, mas como? Esse como já pronto. Esse como aqui, muitas vezes, é a chave que reprime. E depois, como é que deslaca essa chave? Muitas vezes as aberrações sexuais que nós sabemos que está por aí, aos montes e aos tijolos. Infelizmente é isso. Aí você fala, mas como isso? Porque não foi educado eroticamente. Vamos lá então? Veja bem. Por quê? Porque, na verdade, o erótico, o eros, lá do Platão, erótico, ele faz parte da imaginação. E o que se fez no Ocidente? Foi matar a imaginação. Eu vou citar dois filósofos aqui. Por exemplo, o Descartes e o Hobbes, eles tinham pavor, mas horror da imaginação. Só mais tarde veio um filósofo chamado, então, o Sartre, que recupera isso do ponto de vista antropológico e até, eu chamaria assim, ético, o sentido vigoroso, salutar da imaginação. Aí você fala, mas o que você está falando com isso? Sim, eu estou falando com isso porque eu estou sabendo o que eu estou falando, porque o que se faz hoje, o que se opera? Matar a imaginação. Quando se mata a imaginação, matou o seu erótico. Por isso hoje a indústria pornográfica, eu vou dizer logo aqui, porque para que alguém já vai saber do que eu estou falando. Por que a indústria pornográfica teve e tem tanto sucesso em cada canto do mundo? Porque se matou o erótico. Aí precisa de um estímulo externo. Entendeu? Vai em algumas casas, não sei se não vou dizer para você fazer isso muito, mas em algumas casas que eu já passei, por exemplo, lá no banheiro, lá embaixo do bidezinho famoso aqui lá, o que tem lá? É o Salmo 35? Não. São revistas pornográficas, onde cada um vai primeiro no banheiro, se olhar, se estimula, para depois vir fazer a relação. Jesus, para fazer a relação, se precisar do estímulo externo da pornografia, entende? De pornográfico, aquilo que se quer, aí estamos realmente muito mal. E se mata, muitas vezes, a imaginação na fase da infância. Por exemplo, quando esse dia eu fiz uma live falando do direito de brincar, né? Porque é o seguinte, se tirou o direito da criança brincar. E não me leva a mal o que eu vou dizer, tá? A gente muitas vezes não se tem, como é que diz, culpa das coisas. E não quero nem que entre isso aqui. Por exemplo, uma criança que nunca inventou o seu brinquedo, a metade do que ela vai possuir de brinquedo não é lúdico. Não é lúdico. Eu entrei na casa de um parente, não vou dizer o nome para não ter problema aqui, que a menininha dele foi me mostrar os brinquedos, ela tava o quê? Prazerosa? Não, ela estava estressada. Porque era tanta boneca, era tanta coisa naquela prateleira, que ela estava louca, que ela não sabia o que ela mostrava primeiro. Agora, você imagina como essa menina vai brincar no outro dia. E logo no almoço a mãe já me contou que ela quebrava todos os brinquedos, porque óbvio, tem 200 brinquedos, no mundo ela começa a destruir mesmo, né? Não pode brincar com todos. E o pior ainda é quando o brinquedo brinca com a criança. Você liga um bip nele aí, toca uma varinha eletrônica nele, ele roda a casa toda, chora, grita, dá cambalhota, e a criança sentada no sofá engordando, dando risada. Grande fantasia isso, né? Grande imaginação isso. E quem é que ganha com isso? O capital. O capital que ganha com isso. E quando se mata essa dimensão na criança, a criança vai crescendo com isso. Se mata o quê? Igualmente o eros. Vocês podem achar... A gente pode, mas não é bem...
é bem assim. No relacionamento humano, a gente não sabe o que fazer com o outro. Porque eu não aprendi, eu não tive iniciação de nada. Compreende bem? Quantas pessoas que não sabem abraçar, meu Deus? Porque abraçar não é macetar o outro. Não. Quantas pessoas que não sabem beijar, machuca o outro. Né? E assim vai, 50 outra coisa. É porque é culpado? Não, porque não teve, como é que diz, aguçado essa sensibilidade. Não teve a eroticidade da vida. Simples assim. Simples assim. E isso aqui, já vou logo dizer também, isso aqui não independe se você é conjugado ou se é celibatário como eu. Isso é uma questão de educação humana. É de vivência humana. O viver humano é o viver humano de acordo à sua condição que você se pôs na sua vida, entende? Eu conheço muitos casais que não sabem se relacionar. Converse com a maioria das mulheres para ver o que se passa com essa maioria dessas mulheres. Né? Meu Santo Antônio. Tem cada coisa aí que é de arrepiar. Porque casou com alguém que não sabe. E quem não sabe se estrumbica. Simples assim. Então, eu volto de novo a dizer. Não é dando conselho, não. É querendo ser parceiro e na caminhada. Quem sabe agora vamos voltar, deixar nossas crianças brincar, deixar nossas crianças inventar seu próprio brinquedo. Não importa. Se demora um dia, dois, até ela inventar seu carrinho, ou inventar sua boneca, ou inventar sei lá o quê. Mas vamos dar um tempo para essas engenhocas eletrônicas. Né? São bonitinhas, são interessantes, são tudo, mas mata a iniciativa. E quando se mata a iniciativa, afoga uma dimensão importante na pessoa. Certo? Bom, eu diria assim, é você, somos nós. Né? O ser humano que está a cargo de tudo isso. Né? E o corpo precisa do seu comando. O que é isso? O corpo precisa do seu comando. O corpo precisa ser estimulado. Um corpo erotizado é um corpo não estimulado. Um corpo que é morto no erótico, entende? É tipo Toyota, quando acaba lá, como é que chama a bateria, assim, né? Só pega no tranco. E o ser humano não é para pegar no tranco. Beleza? Então, a base teológica para esta visão positiva, eu chamarei aqui, radica na fé, na encarnação do Filho de Deus. Estive olhando já há muito tempo isso e com essa provocação do Rúdio foi olhar de novo, né? Quer dizer, ou seja, ele, o Filho, né, assumiu tudo o que é humano. Tudo o que é humano. Esse tudo que é humano, a gente tem que prestar atenção aqui, tá? Portanto, também, se ele assumiu tudo que é humano, portanto, ele assumiu também a sexualidade, né? Ele assumiu também a libido, né? E o imaginário ligado a ela e o amor, que é o eros, ligado a tudo isso. Beleza? Daí dizer-se, né, que não existe mais nada de profano em si. Né? Claro. Tudo foi tocado, né, e também transfigurado, vamos chamar assim, pela realidade da divindade, da manifestação do Crístico. Né? Mas essa divindade feita humana. E foi tão humano que chegou ao divino. Compreende? Então, o que é interessante é que há mais tempo, vamos chamar assim, para quem professa fé em Deus, mais tempo esse ensinamento já foi dado, e não sei por que nós estamos dando cabeçada nos postes ainda, entende? Quando se fala do humano, aqui, está falando do humano completinho. Do ponto de vista antropológico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista também fisiológico e do ponto de vista transcendente e do ponto de vista também espiritual. Ponto final. E se queira ainda do ponto de vista também psicológico. A gente não tem que ficar tutubiando nas coisas, entende? Bom, então pela encarnação, a sexualidade faz parte do Filho de Deus. Pela encarnação, a sexualidade faz parte do Filho de Deus. Aí, esse tempo atrás, eu falando disso num grupo, aí alguém me perguntou assim, e Jesus, por que não casou? Sabe o que eu respondi? Porque foi fazer o orçamento das mesas, era muito caro. Porque essa é uma pergunta para mim estúpida. Oh, sei lá por que não casou, tchê. Quer dizer, aqui não está em jogo esse negócio aqui, entende? Casamento nem é contraponto e nem é o ponto disso aqui.
Isso aqui eu estou falando da base humana, da base da humanização. Ponto final. Agora, se você vai casar, se você vai namorar, se você vai se dançar, isso já é uma outra atividade, um outro componente que você vai pôr na sua vida, que pode acontecer ou não. Como no meu caso, fiquei padre, ponto. Né? Mas podia também não ter ficado padre. Mas isso não mexe na minha condição humana, propriamente dito, entende? Então, se isso é verdade, que pela encarnação a sexualidade faz parte do Filho de Deus, então, olha aqui, a sexualidade aqui não deve ser reduzida a quê? A genitalidade. Eu estou com um papelzinho na minha frente, me siga o roteiro aqui, ó. Eu escrevi garrafalmente isso aqui para exatamente nós não tutubiarmos, né? Porque, e também não achar que a gente está fazendo aqui uma leitura, como é que diz assim, seletiva, não. A sexualidade, evidentemente, que ela passa pela genitalidade, mas não pode ser reduzida a ela. É mais do que isso. Porque daqui a pouco nós vamos ter que perguntar se o tatu, né, tem sexualidade, nós vamos perguntar se a cutia tem, se a capivara tem sexualidade, né? Desse ponto de vista que nós estamos falando aqui, entende? Mas se vê que veja bem, que todo o envolvimento afetivo e as trocas amorosas, né, com as características próprias do feminino, que está no homem e na mulher, é bom se dar conta disso, né? É, respectivamente, algo que corresponde aos dois, no masculino e feminino. Isso é Rose Muraro que eu estou falando aqui. Então, nós temos em nós o feminino e a mulher tem nela o masculino. Então, quando senta o homem e a mulher, senta quatro. E eu tenho o par comigo de masculino e o par feminino. Né? E a mulher é a mesma coisa. Então, nós sentamos o par. Então, é isso que muitas vezes, a gente esquece de dar a boa atenção a essa situação. E aí vem uma gama de um total sofrimento com isso, né? Total sofrimento com isso. Quer dizer, então aqui, colegas, quando o coração, veja bem, o coração aqui é o sentimento, tudo, né? Vou usar a palavra coração para não cair em redundância. Então o coração se abre entre parceiros sexuais, evidente. Né? Existe confiança, amor e segurança entre eles. Agora, aqui, se você me dá um pouquinho de tempo, eu diria o seguinte. Na relação humana, talvez nesse tempo de pandemia, ou coronavírus, né? Coronavírus e Covid-19, algo que nós temos que começar a conversar e falar muito bem, para ver como é que a gente vai sair dessa, é o seguinte, ó. Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui tem um correspondente de atitude. Por exemplo, nós vamos firmando o nosso caráter, o nosso perfil humano, na medida que eu vou recebendo bondade. Não é melosidade aqui, me entende bem? É bondade. E quando eu recebo bondade na minha vida, desde a minha vida, sei lá, pré-infantil e etc., vai gerando em mim confiança. Eu só confio em quem é bondoso comigo. Certo? Quem não quer minha morte, por exemplo. Quem não me oprime, por exemplo. Quem não me judia, por aqui uma palavra. Entende? Quem de nós não lembra de um gesto, né? De um toque, de um abraço, de um beijo, de um olhar de ternura, né? Como é que diz? De uma promoção e etc. Quem de nós não lembramos disso? Quem é de nós que não lembramos disso? Isso é a bondade. Nós desenvolvemos como confianças. Eu conheço muitos casais, muitos namorados, por exemplo, de profunda confiança. Por diante. Agora, do outro lado, também tem algo também que, se a gente não tem ele na vida, nós podemos desenvolver como um problema, que é exatamente o quê? A questão da segurança. Que vem da onde? Que vem da firmeza. Se na minha vida eu não tive alguém que, por exemplo, que não foi firme comigo, eu posso criar totalmente o quê? Inseguro. Impressionante. Não é repressão que eu estou dizendo aqui, não. Firmeza.
Firmeza que é a dimensão ética também, e a bondade que é a dimensão pedagógica. Então, eu diria o seguinte, que firmeza e bondade gera o ser humano, porque cria nele a confiança e a segurança. Não tem nada mais doido do que viver com um ser humano desconfiado, do que viver com um ser humano inseguro. Nossa Senhora, é complicado. Inseguro em todo sentido, até sexualmente. E também desconfiado também sexualmente. Desconfiado politicamente. E você sabe o que é o desconfiado? É o que vive supondo que. E onde é que está a origem? Muitas vezes está nessa questão, nessa base afetiva, nessa base primeiro do relacionamento humano. Que tudo isso tem a ver com Eros. Tudo isso tem a ver com Eros. Agora, por outro lado, o que está acontecendo no nosso tempo, nos nossos dias? Uma confusão magistral, já falei disso por aí já, que é a confusão entre gesto de amor e serviço de amor. Por exemplo, a sua namorada está de aniversário hoje. Você vai lá e compra para ela uma panela de pressão e dá a ela. É uma atitude interessante, né? Mas o que é isso? É um gesto ou um serviço? Dar uma panela de pressão para alguém é um serviço de amor. Porque ela vai usar a panela e tá. Agora, se você compra uma flor, um buquê de flor e leva para ela, é um gesto de amor. E essa coisa tão tênue, tão próxima, tão pequena, muitas vezes isso faz um diferencial danado. Eu conheço gente que nunca foi capaz de um gesto de amor. Meu irmão que já faleceu, não tem problema, posso falar dele agora, já está no céu, né? Foi um camarada que sempre reclamou do seu companheiro, mas um dia eu perguntei para ele se tinha já dado algum buquê de flor para a sua companheira, ele ficou assustado, né? Porque nunca fez isso. Ele comprava um utensílio para dentro de casa. E achava que isso era o rei da cocada já. Vocês compreendem o que é isso que eu estou dizendo? É essa situação aqui que abrange tudo isso, esse tema que o Ruth nos convida para hoje à noite. Que é a chave para nós entrar nesse métier da nossa vida. E nesse tempo duro que nós vivemos de pandemia. Que se a pandemia não fez nós revisar esse caderninho aí, de fato, volto a dizer, vamos sair analfabetos do mesmo jeito que entramos nela. Bom, e por último, um exemplo aqui também, para me entrar no ponto aqui, eu conheci um casal em Passo Fundo, que eu não vou dizer nunca o nome deles, de jeito, não posso dizer. Eles não moram mais em Passo Fundo, mas não vou dizer igual, né? Era um casal muito bacana, assim, se dando namorado, a gente era muito amigo. De repente eu percebi que eles não andavam mais juntos. E um dia eu perguntei para ele, escuta, afinal, o que está acontecendo, colegas? Não vejo vocês dois mais juntos. Ele foi taxativamente mesmo. Não, André, nós resolvemos dar um tempo, porque começamos a se gostar demais um do outro. Eu falei, é? Sim. E aí resolvemos dar um tempo, porque estava ficando muito sério essa questão, nós resolvemos dar um tempo. E ela, a mesma coisa, na outra vez, eu encontrei com ela, não sei aonde foi, eu perguntei a mesma coisa. Mas deram um tempo, mas um se olhando para o outro ainda. Mas deram um tempo porque estava perigoso, porque estava gostando demais um do outro. Estava se apaixonando um pelo outro. Meus amigos e minhas amigas, prestemos atenção nisso. Se isso é uma questão que vai se universalizando, é o fim da humanidade. Você já pensou o que é isso? Quer dizer, a relação erótica, quando faz eu me apaixonar por você e você me apaixonar por mim, isso se torna uma ameaça porque está ficando perigoso, e eu vou dar um tempo, porque ficar apaixonado por alguém é algo perigoso, é algo que me impacta a vida, etc. Isso é o fim. É o fim do relacionamento humano. Eu não estou dizendo aqui que casamento, não é isso que eu estou dizendo aqui, por amor de Deus. Casamento é outro capítulo. Estou dizendo que o relacionamento humano, ou a paixão, o encantamento, a relação amorosa, quando alguém entra nessa cadeia, parece que essa dimensão que para ser prazerosa, gostosa, prazerosa, vira medo, vira suspeita, vira, como é que diz assim, vou dar um tempozinho aí, porque não dá. Não. Esse é o fim eu sempre posso dizer, é o fim da humanidade. Temos que pensar seriamente sobre isso. Se tem uma educação que nós temos que fazer para o mundo, para a juventude, para os nossos adolescentes, eu acho que é por aí. Bom, então, quando o coração se abre entre os parceiros sexuais, existe confiança, sim. O amor entre eles e tudo, né? Quando o coração está presente no encontro sexual, ambos permitem que a intuição observe o que está acontecendo entre eles e etc. Né? Quando eles estão
na intimidade física, tudo vai criando a sua harmonização. Quer dizer, os parceiros, propriamente dito, não escondem as suas emoções, não é? Também eles falam abertamente sobre elas, não é? Antigas dores, nesse caso, pode vir à tona e são aceitas como tal, né? Tranquilo, né? Agora, cada um é aceito como é, muito importante isso. Esse tipo de aceitação é o maior poder curativo, viu, colegas? É o maior. Não tem terapia melhor do que essa aqui, entende? Que não existe melhor terapia do que essa, quando dois estão nesse momento e de repente saem as coisas e ali se conversa, etc. Ali cura, na verdade, né? Pode haver uma grande cura também, vou chamar assim, numa área que está muito necessitada disso, sabe em que e aonde, né? Tranquilo. Quer dizer, então eu diria que tudo isso aqui nos leva a pensar demais. Primeiro negócio, quer dizer, tal assunção, quer dizer, tal assunto, tal erguimento, né? Trouxe a sexualidade humana uma dimensão, eu chamaria aqui, no sentido próprio da palavra, uma dimensão sagrada. E sagrada aqui não tem muita conotação religiosa de credo. Me entende aqui? Sagrado aqui é o genuinamente humano que não pode ser violado. Isso aí. Quando se violiza, então a violência. Vamos chamar assim, não é? Então, ela não pode mais, vamos chamar assim, constituir um tabu, se é assim mesmo, né? Um pesadelo, né? Ou um fator que transmite a desgraça, né? Do pecado original, como eu falei no começo, né? É uma dimensão, eu chamaria de privilegiada, né? Na qual o ser humano experimenta a força vulcânica do desejo, que é o quê? A ternura, o amor e o prazer. Tem muita gente que pensa que tudo, não, está errado, professor. É um negócio que, não é se você, vou dizer a palavra que se você foi com 3, ou com 4, ou com 5, ou com 6, ou com sei lá com quanto, né? Não é isso que testa a tua brandura sexual. O que testa a brandura sexual é a tua capacidade de ternura, tua capacidade de amorosidade, o grau de prazer. É isso que conta. Não é a quantificação, mas não é a quantificação, mas a qualificação. É isso que conta. Quer dizer, tudo isso pode fundar veja bem, uma experiência, não é, prazerosa de quem? De Deus. Por que não? Vamos dizer aqui, ué. Qual é o problema? Quer dizer, o próprio Deus aqui, se revela nas vidas dos seres humanos, diferentes e também desejantes. Quer dizer, desse encontro nasce o quê? O maior fruto da cosmogênese. Desse encontro surge o maior fruto da cosmogênese. O que é cosmogênese? A origem de tudo, vamos chamar aqui. A origem do cosmos. Né? O que surge o melhor fruto da cosmogênese? É a vida humana. Que projeto mais lindo somos nós, né? Puxa vida. Por que estragar isso, né? Quando você quer experimentar a sexualidade de forma mais amorosa, o ponto de comando resiste no coração. O Eros. Quando você deixa que o seu coração se encarregue, né, da sua energia sexual, ele encontra a sua expressão mais prazerosa. A outra alternativa é deixar o quê? Os seus pensamentos. Deixar seus pensamentos. Você deixar os julgamentos. Ou suas emoções governar o fluxo sexual. E você vai, como é que diz, gradativamente ver que isto, o que acontece, causa vários bloqueios na sua energia. Se você começa a colocar, como é que diz assim, muitas porteiras nessa dimensão. Certo? E aí nós podemos ir andando, colegas, dizendo o seguinte, desse ponto de vista, o aspecto da dança, que eu falei lá atrás, né, sexual, que eu gostaria de distinguir, é o nível emocional. Que muita gente, ou muitos de nós, tem problema com isso aqui, sim. Né? Ou seja, a união sexual é um ato profundamente emocional.
A gente tem que se dar conta disso, né? Não é um ato calculado, matemático, racional, lógico, com premissa, não. Se você ignora, se nós ignoramos, se você ignora esse aspecto, veja bem, você não está completamente presente, veja bem, no ato, e você se fecha para o verdadeiro significado da sexualidade. Simples assim. Em uma canalização anterior, nós podíamos até chamar isso de quê? Chamar isso de outro nome. Podia chamar isso de lidando com as emoções. Eu tenho vontade de desenvolver um tema sobre como lidar com as emoções. Sem ser água doce, evidentemente. Né? Sem ser água doce. Né? Nós nos entendemos bastante nas questões de racionalidade, de matemática, de cálculo, mas muitas vezes nós somos analfabetos afetivos. E quantos estrondos, né? Quantas vidas desperdiçadas por causa da falta de ser alfabetizado emocionalmente e afetivamente. Quantas? Nossa Senhora, N coisas. Quer dizer, eu chamaria aqui que nós citamos, né? Nós citamos as poderosas emoções, né? E citamos com muita facilidade. Quais nós citamos? Por exemplo, com facilidade nós falamos do medo. Né? Com facilidade nós falamos que estamos com raiva, né? Como é que vocês, a maioria dos gaúchos, né? Estamos putos da cara, né? Muitas vezes falamos, amanheci hoje triste, estou com tristeza. Né? E discutimos como elas podem, né, estar aí ou acolá. Mas muitas vezes nós deixamos de discutir o quê? Como é que nós lidamos com elas? Como é que nós tiramos elas do foco? Como é que nós tiramos elas do centro? Quando qualquer uma dessas emoções poderosas, que são poderosíssimas, não é? Está em ação, veja bem, num relacionamento entre duas pessoas, como é que chama aqui? E não é conhecida e definida conscientemente, o que ela vira? Ela vira um tumor, ela vira um câncer, ela vira um diabo na gente. Entende? E ela também virá à tona quando essas pessoas estiverem intimamente unidas. Quantas relações são cortadas, bloqueadas? Essas emoções podem causar o quê? Reações de muitas ordens, da ordem psicológica, né? De resistência e também de fechamento. Quando elas estiverem em intimidade física, né? Pode acontecer isso. Quer dizer, ou o corpo também pode ficar incapacitado de sentir prazer ou excitação. Tem muitos corpos que não sentem mais nada disso, né? Tá aí quase que anestesiado. Né? Então eu diria o seguinte, colegas, para ilustrar essa tradição que eu estou tentando desenvolver aqui do Ocidente, cabe referir aqui uma manifestação que eu chamaria assim, que perdurou até mesmo na Igreja Católica Romana, por mais de 1000 anos, que fez toda a cultura ocidental, nós sabemos disso, né? E aqui é interessante, né? Conhecida pelo nome, até anotei aqui, de Risus Pasqualis. Risus, assim mesmo que escreve em latim, Risus Pasqualis, ou seja, o riso pascal, o riso pascal. Pode anotar aí. Ou seja, esse riso pascal, ou essa risada pascal, ela significava o quê? A simbolização de quê? Do prazer genital sexual. Olha aí. Tá lá. Né? O riso do prazer genital sexual no espaço sagrado, no espaço sagrado. Na celebração da maior festa cristã, que é a festa da Páscoa. Lá acontecia esse tal do risus pascalis. Bom, entretanto, o coração também pode sutilmente impedir esse tal de riso, né? E experimentar a sexualidade, né? Numa forma de outro jeito, e não alegre e não amorosa. Né? O coração pode também se fechar, como já falei, né? Para o prazer da sexualidade por 50 mil razões. Pode também um desejo do coração
ou desejo no coração, propriamente, de elevar acima da realidade física. Uma outra coisa totalmente irrealizável, né? E também cair nas tremendas frustrações. Quer dizer, segundo, também, né, pode haver alguns dogmas religiosos em ação para impedir o coração manifestar a sua linguagem. E principalmente impedir de se abrir para o que a sexualidade realmente é. Esse é um dos pontos que eu tenho trabalhado muito, que é o livrinho que o Rudimar citou antes, que eu quero ainda terminar. Porque aqui está um ponto que nós temos que realmente entrar nele, entende? Então é o seguinte, a razão para o coração se intimidar diante da sexualidade são os dogmas, muitas vezes, da ordem política e da ordem religiosa. Geralmente se carrega o quê? Tabus. Tabus de quê? Do passado. O vovô falava assim, a avó falava assim, e etc. Né? Quer dizer, você pode ter, né, tido vidas com você nas quais fez votos de muitas ordens, né? Até do não sexo, né? Pode ter, que tem gente que teve assim, né? E nas quais lhe ensinaram a sentir o quê? Vergonha ou culpa a respeito dos prazeres do corpo e da sexualidade. Né? Quanta catequese trabalha com isso, né? Quanta catequese diz que certas coisas é coisa do inferno. A homossexualidade está por aí para dizer o que é isso, né? Essas energias ainda podem estar presentes no coração de muita gente. Essa carga, ou seja, essa herança, né, vamos chamar do nosso antepassado, pode estar em nós. Por causa disso, né, podemos ter julgamentos negativos, né? Eu até diria, e uma sutil resistência, uma sutil resistência à intimidade física. Né? Esses julgamentos e sentimentos, né, não se fundamentam na verdade. Não, claro que não. Mais uma vez, eu quero dizer aqui, colegas, que o corpo em si é inocente. Prazer, desejo e simplesmente todos os processos físicos que os fazem ansiar pela união sexual são processos naturais e saudáveis. Ponto. Os desequilíbrios que ocorrem, não é, na nossa vida, e na área da sexualidade, são quase sempre que devido a níveis, vou chamar aqui, não físicos, dos quais podemos descrever aqui uma carretada de descaminhos dessa situação. Certo? Então trata-se daquela questão lá que nós falamos, trata-se exatamente do seguinte, que toda essa questão do sorriso, Pasquale e assim por diante, eu vou citar aqui um livro de uma teóloga italiana chamada Maria Catarina, como é que é, meu Deus? Maria Catarina Jacobelli, Iuris Pasquale, il fondamento teologico del piacere sensuale. Então, veja bem, essa teóloga, ela põe algo muito sério, ou seja, para ressaltar a alegria, ou seja, a explosão de alegria, isso eu estou falando aqui, né, da Páscoa, em contraposição à tristeza da Quaresma. Olha o que acontecia na época. O sacerdote, na missa da manhã de Páscoa, devia suscitar o riso no povo. Pensemos sobre isso, gente. Por que tanto sofrimento? Por que tanto sacrilégio no corpo? Por que tanta pancadaria no corpo, meu Deus? Por que judiar do corpo? A gente tem que se dar conta que a dor é no corpo, o prazer é no corpo, a opressão é no corpo. A gente canta parabéns é para o corpo e não para a alminha. Se a alminha tem 200, ou 15 ou 30 ou 50 anos. A gente dança com o corpo. A gente beija o corpo, a gente abraça o corpo, a gente gosta do corpo. Ponto, meu Deus. E diz aqui que fazia isso, né? Por todos os meios
mas, sobretudo, recorrendo, olha aqui, à simbólica sexual. E aí diz essa pensadora, contava piadas picantes, imagina, né? Contava piadas picantes. Usava expressões eróticas e encenava gestos que insinuavam o quê? Relações sexuais. E o povo ria que ria, o povo ria que ria, caía na gargalhada. Traduzia o caráter inocente e decente do riso pascal. Ponto, gente. A gente tem que ler isso com muita ênfase. Né? Ou seja, quando duas pessoas, já estou indo para o final, pessoal, aqui. Quando duas pessoas estão em intimidade física, de uma forma amorosa, todas as células, isso é a biologia que a gente estuda, né? Todas as células dos seus corpos vibram um pouco ou muito rápidas, não é isso? Ou seja, elas começam a dançar mais rápida, vibrar mais rápida. Né? Ou seja, abre-se aqui uma espécie de um portal para uma realidade energética, não é? Que a gente sua, a gente esquenta, a gente sua as mãos, deu uma vibração ligeiramente, não é? Que a gente não sabe explicar com palavras. E essa vibração vai ficando cada vez mais alta, né? Para um sentimento suave. Quanto mais eu estou me gelado por causa de você querendo te abraçar, quando eu te abraço, aí a coisa é suave. Entende? É soft. Aí tem sentido. Agora, se eu te vou para cima de você e te abraço como se estivesse esmagando um pé de bananeira, aí eu vou te falar uma coisa. É sinal que não aconteceu nada disso anteriormente. Né? Aí você está no plano simplesmente quer dizer, fisiológico, infelizmente. Ou seja, quando a gente estuda a ética sexual, por exemplo, ou seja, a psicologia sexual, né? Depois de uma relação sexual em que participa a totalidade, né, do corpo ou dos corpos, o que acontece com os corpos? Eles ficam mais suaves. Ficam mais suaves. Ou seja, ficam mais leves. Se adormece o corpo, os corpos. Ou seja, no fundo, o que acontece aqui? O corpo e mente e alma, vamos chamar assim, entram numa profunda sintonia sem palavras. Ou seja, se sente, na verdade, o quê? Em paz e também feliz ao mesmo tempo. O que acontece, gente? Com gente? Como é que pode se dizer aqui numa palavra? Aqui está, aqui que a gente chama assim, o chamado a um êxtase silencioso. Um êxtase silencioso ou silenciosa, né? As células dos corpos experimentaram a energia do Eros. Os corpos aqui experimentaram a energia do Eros. Por que tanta pancada contra o Eros, meu Deus? E nesse momento trouxeram o quê? A realidade do Eros para mais perto dos corpos. O Eros não está no fogo da bananeira, não é isso que eu estou dizendo. Que o Eros é a consumação, é a celebração dos corpos. Porque quando você abraça alguém, é um abraço de Eros. O que é o Eros? Eros é o encontro de eu e tu. O que resulta aí? Alteridade. Simples assim. Levinas, o filósofo que eu pesquiso, traduz de uma maestria total. É dele que eu estou falando aqui. Entende? Percebe o interesse de atacar tanto essa dimensão? Você já sabe por que o interesse, né? Os puritanos de plantão que estão por aí para meter bala. É por isso. Porque uma vez mexeu nisso aqui, trazer isso aqui para o plano humano, para o plano divino, para o plano da ética, acabou a chance dos opressores, cara. Acabou-se a chance dos opressores. Acabou a sacanagem do mundo. A sacanagem do mundo é trancar isso aqui, ó. Quantas vezes alguém já tem me perguntado, puxa, você trata desse assunto, você não é padre? Entende? Já sacou o que está por trás? Então, canalizarem a energia divina do amor que deseja tão carinhosamente fluir através das outras pessoas e que tem simplesmente o quê? O maior respeito pela sua natureza sexual. Simples assim. Então,
Um último ponto que eu queria deixar aqui com vocês, para nós, depois se é que dá para nós conversar ainda, é o seguinte, ó. Eu queria dizer aqui que a pandemia, nesse tempo duro que nós estamos vivendo de ameaça aos corpos, viu? É bom a gente dizer isso aqui também, nós estamos de ameaça aos corpos, porque a doença é no corpo que vem, viu? Usar máscara, né? Usar máscara e etc. é por causa que o corpo fica ameaçado. O vírus entra no corpo. Então, a partir de hoje, quem sabe a gente começa a olhar com mais cuidado com o corpo, né? Com mais respeito com o corpo. Tão sofrido, coitadinho do corpo, né? É tanto zelo pela alma e tão esmazelo pelo corpo. Pensa um pouquinho nisso, beleza? Bom, pense que nós perdemos, ou estamos perdendo gradativamente a dimensão do erótico. Nós estamos perdendo gradativamente a dimensão do erótico, penso eu. E isso pode nos trazer um problema logo, logo muito sério, né? Por fontes históricas, estive ainda olhando, principalmente esse livro aqui da violência e religião, por fontes históricas, já em 1852, em Reims, na França, todo o norte da Europa, pela Itália e também pela Espanha, até 1911, mais ou menos, ali perto de Frankfurt, na Alemanha, o que aconteceu? O celebrante assumia a cultura dos fiéis, né? Em sua forma popularesca, vamos chamar assim. E para nós que perdemos, olha aqui, para nós que perdemos a naturalidade do sexo, parece-nos até obscena. Isso que eu queria chegar à noite hoje aqui. Chegamos. Pensa que uma coisa que se a gente pudesse realmente liquidar e acabar, era que essa mentalidade obscenidade. Tudo se vê obscenidade, meu Deus. A pornografia, a pornografia está dentro da cabeça de quem a provoca. Simples assim. Quantas coisas, quantas piadas. Eu não entro nada disso. Não sou moralista, pelo amor de Deus. Nada disso. Mas essas piadinhas cifradas, dessas pornografias de corredor, e principalmente quando é a mulher que está em jogo, eu estou fora. Porque isso é obsceno. Entende? Bom, e aqui eu quero olhar uma coisa que eu achei que para mim é uma pérola. O próprio teólogo na época, chamado Joseph Ratzinger, que hoje é o Bento XVI, Papo Mérito, em um de seus escritos, se refere, né, embora com muita crítica, mas se refere, né, o quê? Ao risus pasqualis. Quando eu achei isso, falei, opa, aqui achei um diamante. Para que ele vai lá pesquisar isso? Porque ele é um homem sério, ele é um homem de ciência. Ele pode expressar que a vida nova inaugurada pela ressurreição. Ele vai usar esse recurso do risus pasqualis. Simples assim. Quer dizer, afirmava que, ainda que, na verdade, somente a partir da crença na ressurreição, voltou-se verdadeiramente o sorriso na humanidade e não apenas o riso. O sorriso da humanidade, não o riso, tudo bem. Mas o importante é que recuperou. Quer dizer, o sorriso desanuviado, como a gente fala, né, e livre, manifestado no riso pascal. Sexual, expressaria a alegria que a ressurreição trouxe ao mundo. Ratzinger, fantástico. Tá? Quer dizer, podemos discutir o método, talvez um pouco adequado para suscitar tal riso. Podemos discutir, mas era esse o método, né? Mas ele revela na igreja uma outra postura positiva e não condenatória da sexualidade. Tá, meus irmãos? Desculpa que estou fazendo sermão, né? É isso. Vamos recuperar isso. Quando eu vejo alguém aí com vamos estudar, vamos para a literatura, vamos buscar, vamos pegar os manuais, estão eles aqui, ó. Em cada lugar a gente compra essas pencas aqui, ó. Vamos lá, vamos buscar. Tá lá, tá plantadinho, vamos desenterrar. Para a gente não comer batata aí, entende? Quer
dizer, aventurar tais fatos não significa querer escandalizar os fiéis. Não, não, não. Não escandalizar os pequenos, não se trata disso. Deus me livre, não se trata disso. Isso é falta de respeito. É até a falta de caridade. Como é que diz? Afrontar os obtusos. Não, não, não se trata disso. E também não se trata aqui de questionar a doutrina da igreja. Isso é primeiro perder tempo para quê? Não, não gastar tempo com isso nada. Vamos para o positivo. Vamos para a fonte, vamos para a história. Vamos para a arqueologia. Buscar lá. Como que nem fez o Foucault, que escreveu toda uma arqueologia da sexualidade. Isso sim é algo importante, né? Mas quando eu encontro colegas meus que eu pergunto se conhece pelo menos o título das obras, a maioria indistintamente diz que nunca nem viu falar e vive dando opinião sobre moralidade e moralismo da ordem sexual, aí é de matar, viu? Aí é triste mesmo. Mas ela nos obriga a relativizar a rigidez oficial face à sexualidade. O importante é isso, né? Acentuada de modo especial nos últimos papas, né? E veja bem quem é que nos recupera algo interessantíssimo que eu queria achar por que surgiu esse documento, por que esse documento brotou. Sabe onde eu fui achar? O documento do atual Papa, desse homem do nosso tempo, Papa Francisco, Amor Letícia. Amor Letícia. Quem não leu, eu sugiro e até gostaria de ser companheiro. Por favor, vamos ler. Independente se você é católico ou não é católico, não importa. Leia e encontre um tratado de teologia e antropologia. Certo? Ali está. Amores Letícia. Que traduzido significa alegria do amor. Que, aliás, está sofrendo muito esse papo por causa desse livro. Porque ele foi na batata mesmo das coisas, entende? Quer dizer, no fundo, se trata de devolver o sentido e a alegria à vida humana, chamada a mais vida e não só à renúncia e ao sacrifício. Que coisa que eu tentei assim colocar, olhado para esse livro que eu acabo de ler, para esse documento do Papa Francisco. Né? E aí eu fiquei com uma pergunta, colegas, que eu gosto de deixar para vocês e para todos nós. E por quê? E por que não expressar na linguagem da sexualidade criada tudo isso à vontade divina? Por que não expressar tudo isso? Há que reconhecer que essa visão mais natural predominava na vida concreta dos cristãos. Pronto, simples assim. A alegria da vida que triunfa definitivamente pela ressurreição estava lá, não é? Encontrou que no risos pasquales uma expressão da sexualidade redimida, inocente, prazerosa e, veja bem, e sagrada. Por que nós não podemos recordar isso nas nossas catequeses, nos nossos grupos de jovens, enfim, para lá e para cá? Claro que podemos. Não vejo nenhum problema. Colegas, terminando então. Eu diria o seguinte, houve épocas anteriores a dos seus registros históricos, vamos chamar assim, nas quais as sociedades matriarcais eram vistas como um padrão. Né? Isso é da Rose Muraro, 6 meses que eu fui homem do livro que eu acabei de citar ali. Quer dizer, nessas épocas, as mulheres também usaram sua energia de uma forma, eu chamaria aqui, destrutiva, desrespeitando a força vital e a criatividade de todo ser humano. Certo? Houve um tempo em que a mulher tinha poder sobre o homem. As mulheres controlavam e manipulavam os homens, usando os poderes da emoção e intuição, com os quais elas têm uma afinidade natural. Ok. Elas também usavam suas habilidades psíquicas, portanto, sua racionalidade, não é? Para controlar os homens. Havia, por exemplo, sacrifícios e rituais, onde os homens eram torturados e até mortos. Por que estou dizendo isso aqui? Para dizer que há par e par, né? Agora, a ideia de que a sexualidade é pecaminosa, ou no máximo o mal necessário,
é uma linha de pensamento masculina que foi influenciada, eu diria assim, por esse ódio do homem à mulher. Que não justifica. A coisa é diferente. Eu citei que lá para poder já jogar para cá. Que resultaram que na repressão, em certo sentido, que é masculina. Hoje, qual é o drama? O drama hoje é masculino. E eu tenho dito sempre uma frase, não quero me esquecer aqui, que enquanto a mulher não for totalmente emancipada, nós homens não seremos livres. E ponto, final. Nessa época, ou naquela época, ou nessa época, a sexualidade masculina era considerada um instrumento de procriação. Por que fala assim? Porque até então a mulher era vista só como incubadora. Quem tinha o princípio ativo era o homem. O homem que tinha o esperma. A mulher só era incubadora, só fermentava. Só foi descobrir que a mulher tinha óvulo no século XVIII, né, com Mendel. Aí descobriu. Aí descobre que a fermentação, ou seja, a gravidez é uma combinação de esperma com óvulo. E aí, não dá para entrar nesse papo aqui, mas para dizer que nessa fadiga, nessa entranha toda aí, da encrenca entre eros e sexualidade, ficou maculada a ética, sim. Porque houve o quê? Massacre de ambos os lados. Entende? Bom, com isso... E aí vai acontecer uma série de coisas, e essa série de coisas resulta em quê? Que veio o patriarcalismo, que vai dizer que um é mais próprio que o outro, e assim por diante. Mas é um outro capítulo, nós podemos discutir uma outra hora. Mas para dizer que esse problema que eu estou tentando aqui detectar é o seguinte: eros, ou erótica, sexualidade e ética. Eu acho que os valores importantes que nós temos que fazer urgentemente é como é que nós vamos conseguir criar uma gramática que não seja machista que é a nossa. Ixi, eu vou uma briga, mas não paciência. Todos e todas. Que história é essa? Aí não, mas os homens. Quando falo os homens, estou falando todo ser humano. Por quê? Por cá, né? Entende? Outra coisa. Como nós vamos fazer um enfoque da possibilidade de se criar uma ética feminina? Estou deixando aqui provocações. Como nós vamos fazer um debate, de uma vez por toda, para pensar a erótica feminina? Então, eu diria que é importante fazer essa questão, porque, no fundo, o que nós temos que reconstituir urgentemente é corpo, sexo e ágape. Como sim? Sim. Veja bem, pelo corpo nós vamos recuperar o eros, a erótica, enquanto eu e outro. Dois corpos, eros. O sexo nós vamos garantir aonde nós vamos fazer o nosso encontro. O nosso encontro. Nosso encontro da nossa intimidade, do nosso sagrado, chamar assim. Compreende bem? E ágape, por quê? O ágape é o espaço que nós vamos celebrar tudo isso, coroar tudo isso, que não é daqui e de agora, entende? Para usar aqui uma linguagem bem transcendente mesmo. Ok? Essa é um pouco a utopia humana que eu tenho na cabeça. Que eu penso, a utopia do humano que eu tenho na cabeça é isso. E encerro dizendo o seguinte: talvez esse massacre da erótica, estamos aí com o preço terrível, que é a indústria da pornografia. E a pornografia é colocar, na verdade, no escrito ou no gráfico. Pornográfico, é colocar no gráfico. E a porneia significa prostituta. Então, por que tudo está entrando e entrou? Porque, no fundo, quando se matou o erótico, ou quando se massacrou o erótico, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Quando se massacra o erótico, o sexo só vira funcionalidade. Como assim? Não, o sexo teve uma finalidade, só para procriar. Entre um jegue e o humano e etc., teve a mesma finalidade, você entendeu? Ah, é? Sim. O prazer, todo esse negócio aí foi condenado. É isso que foi recriminado, colegas. Entende?
Por isso que tem que matar o erótico. O erótico é a imaginação. O erótico não como é que a imaginação é o encantamento. O erótico é o neném fazendo a brincadeira, brincando com o brinquedo antes de fabricar o brinquedo. Isso é o eros. Quando se mata isso, sobra o sexo e o corpo. Mas corpo e sexo pode ser que não fique atrativo. Então tem que ter a revista pornográfica para fazer o estímulo, porque a sociedade me obriga a ter sexo, a ter relação sexual. Vocês percebem? A gangue não estão? Então como é que você faz? Vamos para um produto. Esse produto como é que chama? Pornografia. Então, Rudy, não sei se eu consegui colocar aqui, mas eu penso isso. Então, pensar isso no tempo de pandemia é recuperar o ser humano na sua integralidade, sabendo que a pandemia ofende o corpo. E o corpo é eros, é sexo, é ágape. Muito bem, professor André. Está me ouvindo bem? Sim. Acho que... Viu, Rudy? Se me dá licença só um pouquinho, que eu vou ali no escritório da parte aqui. Muito bem, então nós tivemos com o professor André, depois ele está voltando. Acho que é fundamental termos esse debate, essa discussão que permeou toda essa noite, em 1h30. É claro que o professor André tem muito domínio, muito conteúdo para falar sobre esse tema da ética, erótica e sexualidade, e principalmente em tempos de pandemia. Ele trouxe vários elementos que gostaríamos de retomar, algumas questões muito rapidamente. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês que estão aqui conosco, que vocês ainda possam fazer algumas perguntas. Vamos dar mais 10 ou 15 minutinhos para nós poder fazer esse encerramento, esse fechamento. Quero saudar aqui a professora Nilva Rosim, quero saudar também o professor Omar, a Cristina Brizolim. Vou colocar aqui algumas questões que são fundamentais para o nosso debate, as pessoas que trouxeram aqui, Padre André, professor André, as pessoas trouxeram um debate aqui muito importante, no qual a gente precisa ainda tomar um pouco mais de tempo. Deixar um abraço aqui, então, para o professor Omar. Professor Omar, diz aí para você parabéns pelo tema, o sentido da vida de Viktor Frankl, que você colocava sobre a existência e busca de realizar-se como humano, demasiado humano, mesmo sendo passageiros ou transitório. Então, uma lembrança importante aí do professor Omar, que está juntamente conosco, nosso companheiro de luta, nosso amigo também, estudioso do grande filósofo também chamado Adorno, entre outros, da Escola de Frankfurt. Omar, muito obrigado pela sua participação. A Cristina Brizolim, professor André, eu vou falar de algumas pessoas, de alguns temas, não tem como colocar todos os temas aqui que foram vindo, mas a Cristina Brizolim diz assim: a verdadeira plenitude humana envolve, inclusive, com uma grande importância a sexualidade. Oi, Ludi.
obscuras, são muitas questões que você trouxe para nós que ainda são bastante cruas e que precisaria de vários aprofundamentos, mas que tenho certeza que é o início para nós pensar um pouco mais nesse tema que é da ética, erótica e sexualidade. Uhum. Professor André, Opa. Tá me ouvindo? Sim, sim. Eu vou deixar aqui essa fala do Júnior, por último, para que você possa explorar um pouco mais ela, como um tema importante a ser falado sobre as emoções ou seja, emoções na política, e também gostaria que você pudesse trabalhar essa questão que o professor Carbonari traz, que é sobre o erótico e a religião, e aquilo que a professora Nilva traz, que é também das relações afetiva, ética, erótica e sexualidade, tendo a coragem de derrubar os preconceitos da amorosidade em pornografia. Muito bem. O Júnior, um abraço. Sempre, como é que diz, lustros e sempre esperto. Sempre uma boa cabeça, o Júnior. Bom, Júnior, de fato você traz o tema. Você, como é que diz assim, bem direto como eu penso essa questão. Acho que o desastre da política é exatamente esse. Quando se tirou a afetividade da política, né? Que a política, enquanto, vamos chamar assim, tinha mediação da afetividade, ela tinha capacidade de comunicação, né? Mas quando a política, na verdade, ela passa a ser uma negociata, vamos chamar assim, entre aspas, ou apenas um instrumento para a conquista ela vira, muitas vezes, essa geringonça que muitas vezes está por aí, né? Mas, e a raiva que muitos, o ódio da política está, muitas vezes, nisso. Porque a política deixou de linkar as pessoas, ou melhor dito, no nosso tema de hoje. A política, em certo sentido, ela deixou de lidar com os corpos, não é? Ela deixou de afetar as pessoas, ela deixou de ser afetiva nesse sentido, entende? Quase que muitas vezes a relação política é relação infecciosa. E eu acho que nós temos esse trabalho urgente de recuperar essa dimensão na política, né? Ou seja, como é que afetivamente eu vou trazer temas da política para lidar na sociedade civil, com as pessoas e assim por diante. Até acho que não diria que eu fundamentar melhor, mas acho que muitas vezes as pessoas não estão mais se agradando muito do espaço da articulação política, da militância, exatamente porque morreu essa questão da afetividade. E até porque, se a gente olhar bem, as decisões políticas, infelizmente, não passam mais pelo afeto, né? Passa pela estatística, pela sondagem. O Júnior mesmo há de convir comigo que nós participamos de muitas decisões, inclusive vou citar um exemplo que a gente conhece mais de perto, que é a Romaria, que cada tema da Romaria a gente decidia por debates, discussões, lembra os fundos lá das catedrais, né, Júnior? E você podia essa palavra, você podia aquela, essa frase, quer dizer, às vezes 2, 3, 4 reuniões, até chegar a um tema e um lema. O que acontece agora na atualidade? Ninguém conversa nada. Chega na Romaria, já tem um grupinho de jovens, né? Cada um com uma caixinha na mão, te dá um papelzinho, já com os temas já cifrado. Você vota de um que te agrada, que é do teu papel, coloca na caixinha, pronto. Daí 15 dias você recebe o resultado. O que aconteceu? 2 espertos pegou os temas todos, colocou na ordem crescente lá, os mais votados, o maior número de escolha, vira o tema. O que aconteceu? O tema está aí. Aconteceu o debate? Não. Aconteceu um encontro com as pessoas? Não. Aconteceu, por exemplo, o consenso? Também não. Então, esse é o ponto. Entende? Para mim, é um tema premente. Ou nós coloquemos de volta a afetividade na política, ou a política vai virar sempre essa instrumentália da não-vida. Eu penso isso. Muito bem, e aqui trazer também a contribuição da nossa amiga Leia Tatiana Foscarim, do município de Ibiraiaras, professor André. Opa. Ela diz assim, é muito bom ouvir e conseguir pensar as questões de violência, de gênero, à luz das suas pontuações. Uma riqueza imensa e me desafiou muito. Também gostaria de deixar aqui, claro, a professora Ana e a professora Cristine Moretti,
Cristiane Moretti trouxeram várias questões a respeito de como que isso deve ser trabalhado, ou melhor trabalhado na escola. Então, acho que é bem importante também trazer essa ponderação de que a escola é o espaço também de se discutir a sexualidade, é o espaço de se discutir a erótica e a ética também. Tá bem, Rudy. Eu vou voltar. O Carbonário é o nosso Carbonário, Paulo? É. Ah, sim. Então, Paulo, meu cumprimento. Sim, eu acho o que ele diz, a questão do Eros, ou da erótica e a religião. Na verdade, eu diria que o mal, ou seja, a coisa que fez mal, tudo isso é o maniqueísmo, né? O maniqueísmo nesse sentido antropológico, né? Porque a religião, se vai olhar de um ponto de vista, ela está linkada com o Eros, né? Com Eros. E até lembro bem a Santa Teresa, que lembro bem ali, na verdade, o que há? Que, vamos chamar assim, os grandes místicos, Santa Teresa, São João da Cruz e ali, não é? E mesmo o Santo Inácio, são pessoas que tiveram isso muito próximo de si. O grande problema que estragou tudo isso aqui é que, em certo sentido, pecaminorizou demais essa dimensão do corpo. E o Eros, a sexualidade, ficou do lado do corpo, né? E ficando do lado do corpo, ficou tudo negativo. E vão deixar de colocar isso na conta do Platão, colocar isso na conta de Plotino, que não é bem assim. Foi uma leitura enviesada desses filósofos que entrou para dentro do catolicismo. Vamos também tirar o cristianismo fora dessa história. O cristianismo não tem uma visão negativa do corpo, entende? Então, quando Paulo coloca isso, ele coloca bem. Eu penso que a saúde religiosa está na recuperação do Eros, sem dúvida. E a Nilva, ela colocou uma questão também que eu achei importante. A Nilva trouxe a questão da relação amorosidade que precisa quebrar como tabu. A questão da pornografia é muito mais pela amorosidade, né? Vou trazer aqui a mensagem dela em plenitude. Certo. Professor André, ouvindo você falar, me ocorre o seguinte: se queremos construir uma relação humana sadia, efetiva e afetiva, e que conjugue ética, erótica e sexualidade, precisamos ter coragem o bastante para derrubar preconceitos que transformam a amorosidade em pornografia. Assim, as relações cotidianas viram exploração do outro. Entendo que a ética, erótica e sexualidade perpassam todo tipo de relação, sejam elas públicas ou privadas, ou seja, no âmbito das relações interpessoais, eu, tu, mas também, e aí não cabe ali na descrição, mas tudo mais isso. Beleza, eu acho que a professora Nilva coloca uma questão de centro, né, também, né, como todos os outros está sendo. Eu vou tornar a voltar. Para mim, o grande problema está nesse massacre que foi feito dessa questão, porque, viu, sem esse massacre não haveria possibilidade de explorar o corpo, gente. Não teria o corpo libertado no Eros, ou do ponto de vista da sexualidade, é um corpo livre. E um corpo livre não se deixa dominar por ninguém e por nada, entende? Só que se dominou isso de um ponto de vista simbólico e psicológico. E aí a pessoa fica entravada. E agora, como é que vamos descontinuar isso? A gente vai descontinuar isso com uma conversa como essa, numas rodas que nós vamos conversando por aí, e assim por diante. Porque a pornografia, ela entrou exatamente nesse lugar, nesse buraco, nessa flanga que ficou, entende? Então, a pornografia entra aí, mas a pornografia, ela entra aí, não é para resolver, não é para linkar nada. Ela entra aí como um expediente, como um dispositivo que eu posso lançar a mão. Mas ela também entra, entre aspas, como proibida para menores, e toda essa sacanecanda que vai por aí tudo. Entende? Que no fundo, o que é a pornografia? Como disse ao longo da minha fala, ela foi um jeito, como é que diz assim, já que o Eros está preso, está morto, vamos colocar o Eros na sala, em algum momento. Só de um jeito enviesado. Agora, para nós desmontar isso, nós vamos ter que ter coragem de conversar isso abertamente, porque tem muita gente que fala esse negócio publicamente, tá?
Na hora que se chama para ir para o rodeio mesmo, na hora que a gente chama para ir, como é que diz aqui no Goiás, para ir para a Pinhola, aí não vai. Não vão de jeito e maneira, entende? Esse é o ponto, não vão. Então nós, você como educador popular, enfim, toda a Nilva aí como professor de estética, é ter coragem de falar isso com os alunos. Por que no IFIB eu fui muitas vezes combatido no IFIB? Terrivelmente combatido no IFIB. Eu não fui pornográfico no IFIB. Aliás, para o camarada, aquela vez que me entregou a listinha, que se ele estiver escutando, que ele escute bem agora e aprenda uma vez por toda. E que não faça mal para a humanidade. Desculpa, Rodimar. Tem um fulano aí no Rio Grande do Sul que uma vez tentou me prejudicar, copiou minhas frases e levou para instâncias maiores, né? A sorte que tem gente de ideia não me ajudou a não me lascar na vez lá, entende? Então, se esse fulano está me ouvindo, que ele se salve agora, entende? Ou que entra na live aí agora, vamos para o debate aqui agora. Entende? Porque é isso, é ter coragem de discutir isso em sala de aula, onde que for que seja, porque isso é uma nota genuinamente humana. O que não é putaria, é pornografia. Que não pode ser. Aí não vem em público. Que aí vira as piadinhas de corredores. Ou vira esse puritanismo de capoeira que muitas vezes está aí rondando os nossos corpos, né? Então eu agradeço a Nilva por essa colocação muito bem feita dela, e eu acho que é por aí mesmo. Mas para mim é a desconstrução do espaço para reconstituir de novo essa gramática, eu chamaria assim, tá bom? Opa, a Leia está ali. Leia Tatiana. Obrigado você, Leia. E para finalizar nossa conversa, para não ficar muito longa, né? Sim. Assunto aí para debater a noite inteira, varada de madrugada, como diz o gaúcho. Mas acho que meu professor na filosofia, na disciplina de ética, na disciplina de antropologia também, entre outras disciplinas que fui aluno do professor André com muito prazer. E se uma das pessoas que significou a minha vida, ou que ressignificou a minha vida, pode ter certeza, professor, que você está nessa lista. Você foi uma das pessoas que me inspirou a buscar na filosofia as respostas que não encontrava na vida cotidiana, no senso comum, como se diz também na ciência. E é claro, também sou ciente das minhas limitações e sou ciente do quanto precisamos buscar e estudar cada vez mais. Nesse sentido, professor André, dizer importante toda a tua contribuição de hoje de noite, e apenas como uma última lembrança, eu gosto de lembrar quando que ele no confessionário, porque o professor André, além de ser professor, mestre, doutor, ele também é pároco, é padre, né? E ele disse assim, que a menina chegou no confessionário e disse assim, eu gosto muito do meu amigo, mas eu não posso ficar com ele porque ele é meu amigo. Daí o professor André disse assim, mas como assim? Eu não estou entendendo. Você quer ficar com um inimigo, então? E essa passagem, do ponto de vista de assim, que não pode ser apenas no campo também deve entrar nos laços de amizade, nos laços de amor mais puro, o ágape, como o professor tu Vivere, dizer que as portas estarão sempre abertas para nós continuar o debate e que você possa fazer a sua saudação também final, desejando aí uma boa noite a todas as pessoas que estiveram conosco. Certo. Então, boa noite mesmo, muito obrigado, foi um prazer corporal, né, ter estado mesmo à distância com vocês, nessa comunhão afetiva. E as questões, com certeza, depois eu vou olhar elas com mais cuidado, né? Porque tem questões aí que merecem artigos, viu, Rudy? Merecem ser desdobradas em reflexões, não é? E parabéns a você, Rudy, por sempre estar colocando na prancha assuntos dessa natureza e pondo também seu instituto a serviço da humanidade desse ponto de vista. E agradeço realmente a todas as meninas, como a Ana Lúcia estou vendo aqui, não é? Muito obrigado a Nilva, obrigado ao professor Paulo, Júnior, também a Tatiana, né? Também a Nicole, enfim, todos que acompanharam aí a nossa conversa, que eu quero que seja realmente uma conversa mesmo, um bate-papo, e muitíssimo obrigado, um prazer muito grande. Aí também a Mônica, nossa aqui de Goiás, está aqui também.
A Mônica e o nosso Cadino são casais também que nos ajudam muito aqui nessa questão da comunicação. Um abraço a todos, felicidade e prossigamos e lutando para que depois do coronavírus possamos ter um outro mundo diferenciado do ponto de vista da relação humana. Muitíssimo obrigado. Tudo de bom. Um abraço daqui do Goiás. Tchau.